Então vamos fazer uma revisãozinha rápida sobre as organelas citoplasmáticas. Isso é um assunto bem recorrente nas provas de vestibulares e no Enem também. Então eu desenhei aqui para você uma célula eucariótica típica, não uma célula eucariótica padrão que você vai encontrar aí possivelmente nas provas que você vai fazer. Então, essa célula obviamente tem a carioteca, que é essa estrutura que vai separar aquele material citoplasmático, né, esse material aqui de fora, do material aqui interno, do material do núcleo da célula, tá certo? E aqui fora você vai encontrar as estruturas, as organelas citoplasmáticas, tá? Alguns também chamam de sistemas de endomembrana. Então eu quero revisar cada um deles aqui com você para que você lembre as funções específicas de cada um deles. Então vamos embora, vamos começar aqui pelo chamado retículo endoplasmático liso, que eu já deixei aqui prontinho para você. Lembre que as funções deles são quais? As funções de produção de lipídios, principalmente a questão dos lipídios esteroides, né, como por exemplo os hormônios sexuais da gente. E eu quero lembrar para você uma coisa muito importante também. Determinados tipos celulares apresentam mais ou menos algum tipo de organela. Por exemplo, a mitocôndria, que está ligada à produção de energia, você vai encontrá-la, né, no caso, mais uma quantidade maior delas dentro de neurônios, de células musculares cardíacas, esqueléticas. Então, são organelas que vão ter em maior quantidade dependendo da função daquele tecido, daquele órgão, tá? Então, aqui nesse caso, se você pegar, por exemplo, as gônadas da gente que produzem os nossos hormônios sexuais, a gente vai ter lá uma grande quantidade de retículo endoplasmático liso. Mas ele está presente também no papel de metabolismo das substâncias tóxicas, né? No caso da chamada desintoxicação. Então, por exemplo, aquele pinguço que gosta de virar o copo, ele vai ter uma grande quantidade de retículo endoplasmático liso no fígado, tá? No fígado, para poder desintoxicar aquele excesso de álcool, tirar aquele excesso de álcool que iria para a corrente sanguínea dele, ok? Então, são essas duas funções do liso. Só que existe também o chamado retículo endoplasmático rugoso. E esse cara está ligado à síntese de proteínas. Vou logo te adiantar que você vai encontrar essa função aqui e aqui também nos ribossomos, ó. Na verdade, minha gente, o retículo endoplasmático rugoso, ele é um retículo, como você pode ver aqui, que ele tem essas ruguinhas que eu desenhei aqui em cima dele, estão vendo? E essas ruguinhas que eu desenhei aqui em cima dele são exatamente os ribossomos. Então, esses ribossomos lá do retículo endoplasmático rugoso, dão o nome a ele, rugoso por conta disso, elas fazem a síntese de proteína dele. Só que a diferença aqui está com relação à finalidade dessa proteína. Essa proteína do rugoso normalmente é uma proteína que sai da célula, tá? Normalmente é uma proteína para exportação. Digamos que aqui eu esteja falando de uma célula do pâncreas. É esse rugoso quem vai produzir, por exemplo, a insulina. E essa insulina não fica dentro dele, ela vai para fora, tá ok? Já quando se trata de uma proteína, de uma enzima que vai ficar dentro da célula, elas são produzidas pelos ribossomos livres aqui do citoplasma. Então, já para te adiantar essa função aqui. Então, esse rugoso, síntese de proteínas que tem a função de exportação. Bem, e aí nós temos aqui o complexo golgiense, né? Também chamado de complexo de Golgi. Foi o cara que descobriu o Camilo Golgi e tal. Enfim, esse complexo golgiense, ele tem várias funções. A primeira delas é a função de secreção. Você está vendo ele aqui, ó, tá? E eu quero te adiantar uma coisa. Essa proteína que sai do rugoso, normalmente ela não está pronta ainda. Então, através de vesículas, ela vai para ele, recebe lá, por exemplo, uma camada de glicídios, né, uma glicosação que vai acontecer, tá ok? E aí, depois ela vai estar prontinha para ser liberada aqui e vai ter a secreção. Ela vem pelas chamadas vesículas de secreção que são formadas aqui na outra face desse complexo e aí vai sair da célula com destino, né, ao que quer que ela seja destinada, qualquer que seja a função dela, ok? Então o complexo de Golgi tem essa função aqui de secreção, ela finaliza a produção de proteínas que vem do retículo rugoso, né? Ela recebe aqui no que a gente chama de face cis e depois de transformado, né, ela sai aqui pela face trans, onde ela vai ser eliminado, secretado da célula. Uma outra função também do complexo de Golgi, ou complexo golgiense, tá? Vai ser a formação do acrossomo. Lá nos espermatozoides, na cabeça do espermatozoide aqui, ó, você tem o núcleo, aqui o núcleozinho, e tem bem aqui uma peça que é usada para digerir
né, os envoltórios lá do óvulo, para que o espermatozoide consiga adentrar, jogar o material genético dele lá dentro. Então essa pecinha aqui, cheia de enzima digestiva, é chamada de acrossomo. Então saiba que, né, também tem essa funçãozinha aí do complexo de Golgi, de produzir essa estrutura que é o acrossomo, cheia de enzimas digestivas para que ela consiga, né, o espermatozoide consiga penetrar no óvulo e fazer a fecundação, formar um baby. Ok? Lisossomos também, os lisossomos também têm esse papel, também tem a origem baseada aqui no complexo de Golgi, tá? E os lisossomos fazem o quê? Os lisossomos contêm enzimas digestivas, olha que interessante, e vão realizar a chamada digestão intracelular. Então, toda vida que falar de digestão intracelular, está falando lá dos nossos lisossomos, que tem a sua origem aqui no complexo de Golgi também, ok? Bom, essa estruturinha aqui, que você conhece bem, toda enrugadinha assim por dentro e tal, são as mitocôndrias, tá? Alguns detalhes importantes sobre a mitocôndria. Primeiro, ela apresenta DNA próprio, né? Então ela é capaz de se autoduplicar. Algumas questões também abordam a situação do DNA mitocondrial, que como nós herdamos todo o citoplasma do óvulo, nada de citoplasma do pai, herdamos o citoplasma da mãe, então o nosso DNA é mitocondrial. Então se você for analisar todas as minhas mitocôndrias, elas vêm da mamãe, tá certo? Então vem da mãe, vem da sua mãe, então não esqueça disso, tá ok? E as mitocôndrias realizam um processo, estão ligadas ao processo de respiração celular, tá? Processo de respiração celular, que é aquele processo que você conhece que vai fazer o quê? A produção de ATP, a síntese de ATP, a produção de energia para as nossas células. Então, esse ATP produzido na respiração é feito aqui. Você lembra que a respiração, aproveitando aqui esse momento de muitas dicas, né? Tem 3 etapas, tem glicólise, que acontece no hialoplasma, aqui fora ainda, tá? Mas tem 2 outras etapas que acontecem dentro da mitocôndria, que são quem? Que são, no caso, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, beleza? Então, tudo isso daqui vai acontecer no interior das mitocôndrias. E nós temos também ainda essa organela aqui, parece assim, um monte de canudinho junto, são chamados centríolos. Os centríolos aqui estão ligados ao processo de divisão celular, a formação do chamado fuso acrossômico, tá? Formando lá o chamado centrossomo. Então, eles têm esse papel importante também. E formação dos chamados cílios e flagelos, que normalmente são estruturas locomotoras, né? Os cílios são menores e mais numerosos, e os flagelos são maiores, grandões assim, e obviamente menos numerosos. As células vão ter de 1, 2, tá? Tem números pequenos em relação, se você for comparar com os cílios, ok? Lembrando também que, como eu estou desenhando aqui uma célula animal, eu não estou falando de algumas outras organelas que você pode encontrar também. Então, se a gente estivesse falando, por exemplo, de uma célula vegetal, ela teria que ir mais o quê? Ela não teria esses centríolos, tá certo? E a célula vegetal teria, por exemplo, chamados plastos, que são organelas que são responsáveis pelo armazenamento de, por exemplo, clorofila, no caso de um cloroplasto. Então, o cloroplasto vai armazenar a clorofila e vai fazer a fotossíntese. Mas esses plastos também podem ter função de armazenamento de algumas substâncias. Por exemplo, as plantas podem armazenar proteínas, nos chamados proteoplastos, bem fácil. Proteo, de proteína, plasto de armazenamento. Tá certo? Elas podem ter óleos armazenados, chamados oleoplastos também, tá? E pode ter amido, chamado amiloplasto. Olha aqui, coisa simples, né? Então, em menos de 10 minutos aí, você consegue fazer a sua revisão completa aqui da parte das organelas citoplasmáticas do citoplasma, tá ok? Vejo você num próximo vídeo. Um grande abraço e sucesso nas suas provas.